A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje tem uma palavra abençoada do Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Vamos ler o livro de Romanos, meus irmãos, capítulo 7, versículo 24 e 25. Tem uma mensagem de Deus abençoada para a tua vida, meus irmãos. Fica até o final, que Deus vai falar grandemente em teu coração. Glória a Deus. Vamos ler 7, 24 e 25. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do homem. Glória a Deus. Assim Paulo, em Roma, começou a pregar, meus irmãos, o reino dos céus, o reino de Deus. E aqui, meus irmãos, ele fala um pouco, né, do ser humano, aquilo que o homem é, né, aquilo que o homem é, né? E ali ele falou, no 24, miserável homem que eu sou. Ali ele deu, né, uma explicação, né? Miserável homem que somos, né? A gente não faz nada se a gente não ter o Senhor. A gente não consegue fazer nada se Deus não estiver em nós, né? Tudo que a gente faz, né, como se diz, com verdade, né, correto, com sinceridade, limpo, justo, é Deus, né, que está em nós, que nos ajuda. Então a gente não tem capacidade de fazer nada se Deus não estiver em nós. Então ele fala assim, miserável homem que eu sou, né? Somos pecadores e falhos. Ele continua, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Por que ele fala assim? Que Jesus veio e morreu por nós, porque a gente não teria salvação. Jesus morreu por nós e ressuscitou depois de 3 dias, tem que deixar claro. Jesus está vivo. Então, Jesus fez esse sacrifício por cada um de nós, porque a gente é pecador. Ele está dizendo é isso, a gente é fraco. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, o que seria de nós? Todos nós estávamos perdidos. Todos nós. Né? Se Paulo, que é Paulo, o homem que Paulo foi, o profeta que Paulo foi, se assim pode chamar ele de profeta, porque ele era, né, como se diz, apóstolo, né? Ele era um apóstolo, um discípulo de Deus, de Jesus Cristo, né? Ele foi aí, na minha opinião de muitos, né, depois de João Batista, ele foi um dos homens mais usados, né, depois de João Batista, né? No Novo Testamento, né, quem fez mais cartas foi Paulo. Então, um homem muito usado, Paulo foi por Jesus Cristo. Se ele está falando isso, se ele está falando que é miserável, se ele está falando que ele não é nada, quem a gente é? A gente não é nada. Sem Deus somos nada. Então ainda ele fala, graças eu dou ao Senhor Jesus Cristo, a Deus por Jesus Cristo, né? Que Deus enviou Jesus para morrer por nós, porque a gente não ia ter a salvação, porque todos nós somos pecadores. E o que me chama mais atenção para que eu venha fazer esse vídeo é este finalzinho que ele fala assim, ó, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. O qual é esse entendimento? É quando a gente praticava o pecado e a gente não tinha o Espírito Santo, a gente não tinha entregado a vida nossa para o Senhor. E ali, quando a gente entregou nossa vida para o Senhor Jesus, batizamos, se convertemos ao Senhor Jesus, Deus nos dá um entendimento para compreender o que é certo e o que é errado. A gente tem esse entendimento de saber o que estamos fazendo. Mesmo a gente errando,
mas a gente sabe o que é certo, o que é errado. Então a gente tem esse entendimento para servir a Deus. Isso que ele está falando. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. E ele fala assim, mas com a carne, a lei do pecado. Então, todos os dias da nossa vida, a nossa carne vai pecar. Né? O que eu quero trazer claro aqui é isso. Todos os dias da nossa vida, nossa carne vai pecar. Mas o entendimento que Deus nos deu, temos que se arrepender todos os dias. Temos que se humilhar diante de Deus todos os dias para a gente ter o perdão de Deus, de Cristo Jesus. Então eu achei muito interessante, né? Eu estou gravando esse vídeo quinta-feira e posto no sábado, que eu posto vídeos quarta e sábado. Porque eu lendo, meditando aqui em casa, né? Eu achei muito interessante, né? Esses 2 versículos de Paulo, um homem de Deus, né? Um homem muito usado, né? Por Senhor Jesus Cristo, né? Que nos ensina várias coisas na palavra de Deus, muito usado, né? E mostrando isso, que o homem é fraco, o homem não existe, ninguém perfeito aqui na terra. Porque eu vejo muitos homens e mulheres achando que é perfeito, achando que é melhor que o outro, meus irmãos. A gente não é melhor que ninguém, não. A diferença do cristão para as pessoas que estão fora é que a gente tem uma fé, a gente crê, a gente confia, a gente aceita Jesus na nossa vida. A diferença é essa. A gente se arrepende, as pessoas fazem o pecado deles, eles estão nem aí. Mas a gente tem esse amor, esse respeito a Deus, de pedir perdão, de se consertar todos os dias. A diferença é essa. Mas pecadores todos nós somos, falhos todos nós somos. Então, meus irmãos, que a gente vai entender isso. A gente vai entender isso. Porque nossa carne vai sempre falhar. Mas a gente tem que ter o entendimento que Deus nos deu quando a gente aceitou Jesus, de se consertar cada dia. Então, meus irmãos, fica essa palavra pelo nome de Jesus. E se reconhece. Paulo que reconheceu: eu sou miserável. Eu sou miserável. Assim Paulo falou. Somos miseráveis. Temos que se humilhar diante de Deus todos os dias. Pedir perdão, misericórdia. Para que assim Ele venha nos salvar. Pedir a Deus para nos perdoar. Que a gente venha ter força para obedecer o máximo possível a palavra de Deus. Só assim vamos ser salvos. Então fica essa palavra pelo nome de Jesus Cristo.